Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 5 de março, sábado, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 5, versículos 27 ao 32. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Meus irmãos, neste dia gostaríamos de partilhar dois pontos centrais da narrativa do Evangelho que nos convida a uma seguinte meditação. O primeiro ponto é quando observamos a resposta e a postura de Levi diante do chamado que Jesus o faz. Levi estava nos seus ofícios, nas obrigações do dia a dia, na vida que ele levava naquelas condições. Cobrador de impostos, muitas vezes tinha a rejeição das pessoas por conta disso que fazia, muitas vezes também carregava ali uma certa marca de uma pessoa injusta, e nisso, quando ele encontra os olhos de Jesus, quando ele encontra o olhar de Jesus cheio de amor, cheio de compaixão, de ter olhado bem profundamente para ele e ter o chamado a seguir, ele simplesmente deixa tudo e segue o Senhor. É bonito porque vemos a ação de alguém que encontra realmente a pessoa de Jesus. Muitos olham Jesus, muitos veem Jesus, muitos conhecem Jesus, mas são poucos aqueles que se deixam ser olhados por Jesus e que devolvem esse olhar amoroso ao Senhor. E aqui está a essência do chamamento de Mateus, o Levi. Ele se deixou ser olhado com amor pelo Senhor e devolveu esse amor, esse olhar amoroso para Jesus. É uma história de amor que a gente poderia ficar horas e horas meditando apenas nesse primeiro ponto. E nos fazer a seguinte reflexão: será que diante do chamado que Jesus nos faz, nós estamos com a mesma disponibilidade, a mesma docilidade, o mesmo amor que Levi, o Mateus, testemunhou? Como temos atualizado, respondido, não só quando o Senhor um dia nos chamou para uma decisão de vida, mas continuamente? Será que já acordamos entusiasmados por responder ao Senhor naquele dia, naquela ocasião, naquela obrigação, naquela devoção que o Senhor nos convida a viver? É isso que Levi aqui, o Mateus, tem a nos ensinar. Façamos como ele.
E no segundo ponto, vamos continuar a nossa meditação. Qual foi a postura que Mateus teve quando Jesus o chamou? Ele quis apresentar Jesus para aqueles que ele andava, para aqueles que também eram deixados de lado, para os pecadores e para outros cobradores de impostos. E aquilo causou uma certa inquietação aos fariseus, perguntando aos discípulos de Jesus: por que Jesus e por que vocês comem com os pecadores? Jesus, vendo que as pessoas estavam meio que pressionando os seus discípulos com essa indagação, intervém em defesa daqueles que são os oprimidos, daqueles que são vistos como pecadores, daqueles que são vistos à margem da sociedade, no caso, o cobrador de impostos aqui na época. E Jesus assim explica: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Nossa, que libertação acolher essa palavra de Jesus. Porque Jesus ensina que aqueles pecadores. Nossa, que libertação acolher essa palavra de Jesus. Porque Jesus ensina que o Evangelho é justamente para aquele que está necessitado da graça, que está necessitado da vida nova, que está necessitado de conhecer os valores do Evangelho. Por isso partilha uma ceia, uma refeição, para deixar os valores ali naquela ocasião serem entranhados no coração. Um dia um sacerdote partilhava conosco que durante os anos de seminário dele, muitas vezes, numa refeição de vida fraterna, foi onde ele aprendeu o Evangelho. Esta cena aqui nos narra exatamente isso. Chamando na fraternidade, chamando em um acolhimento que Mateus soube dar exatamente porque se sentiu acolhido assim, nós aprendemos com Mateus, com Jesus, com os discípulos de Jesus, como devemos também assim viver. Que os valores desse Evangelho fiquem nos nossos corações e nos ensinem a dar testemunho como o nosso carisma nos chama. Tanto em ver tantos e tantos irmãos que levantam-se, deixando a vida passada para trás, assim como Mateus, e seguem para as casas de acolhimento, para morar numa casa de Deus e perseverar na graça. Como também nós vivemos para evangelizar aqueles que ninguém quer e aqueles que também que ainda não conhecem as graças de encontrar Jesus naquele que mais sofre. O Evangelho assim é para todos e a nossa missão de evangelizar também. Que Nossa Senhora possa nos ensinar e nos acolher no seu colo materno para irmos até o fim nesses santos propósitos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe.